e Biologia. Eu sou Jairo Correia e nessa videoaula eu vou falar com vocês sobre as ligações químicas interatômicas. Antes de iniciar o nosso conteúdo, dê o seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações no sininho para que vocês possam receber, os avisos quando eu postar um novo vídeo, ok? Bom, então vamos lá. Ligações químicas interatômicas. Então o nome já está dizendo que existe uma ligação entre dois átomos, então significa que vai estabelecer uma conexão entre dois átomos que podem ser do mesmo elemento químico ou de elementos químicos diferentes. Então, qual é o objetivo das ligações químicas interatômicas? É formar moléculas e formar substâncias. E elas podem ocorrer, as ligações químicas interatômicas, por meio da transferência de elétrons, por compartilhamento de 1, 2, 3 ou 4 elétrons, e também pode ocorrer através de empréstimo de par eletrônico e também por meio de formação de uma, entre aspas, nuvem eletrônica. Ok? Então, quais são os tipos de ligações interatômicas? Aí nós temos 4 tipos básicos dessas ligações, que é a ligação iônica, também chamada antigamente de ligação eletrovalente, a ligação covalente normal, a ligação covalente dativa, que também é chamada de ligação coordenada, e a ligação metálica, ok? Bom, mas para que ocorra essas ligações, é necessário primeiro nós lembrarmos de uma teoria, que é chamada de teoria do octeto. E o que é que a teoria do octeto diz? Ela diz que os átomos dos elementos químicos, com exceção dos gases nobres, eles devem ter 8 elétrons na última camada, que é chamada camada de valência ou camada de ligação, tá? Então, essa teoria do octeto ela foi proposta pelo químico Gilbert Newton Lewis, também conhecido com o nome de Lewis, e pelo físico Walter Kossel. E eles dizem assim, que a maioria dos átomos estão mais estáveis quando apresentam 8 elétrons na camada de valência, que é a camada mais externa da eletrosfera quando ocorre a distribuição dos elétrons, didaticamente. Tá? Ou então, na prática, os átomos eles estão nessas camadas específicas, os elétrons em camadas específicas, e eles giram em torno do núcleo atômico. Então, a última camada vai ter, aí, dependendo do elemento químico, para ele adquirir estabilidade eletrônica, vai ter que apresentar 8 elétrons, com exceção do gás hélio. Ok? Bom, então, quais são essas exceções? Isso aí vai ter como exceção alguns metais de transição, ou, como eu já falei, no gás hélio e no gás hidrogênio, quando o hidrogênio vai se conectar, um átomo de hidrogênio vai se conectar a um outro átomo de hidrogênio, certo? Que eles aí vão ter apenas 2 elétrons nessa camada. Bom, e quais são as características no caso da ligação iônica ou eletrovalente? Então, no caso da ligação iônica, os átomos transferem seus elétrons a outros átomos. Então, por exemplo, no caso do sódio, que tem símbolo Na, N maiúsculo, A minúsculo, o sódio ele tem número de massa igual a 23 e número atômico igual a 11. Então, serão distribuídos esses 11 elétrons
E por que eu estou falando do número atômico? Porque no átomo, que por sua vez ele está representado na tabela periódica, não é? Então, nós vamos olhar para o número atômico, que é o menor valor algébrico do elemento químico na tabela periódica. Então, o número atômico no átomo, ele é igual ao número de prótons, que por sua vez é igual ao número de elétrons. E por que ocorre essa igualdade entre o número de prótons e o número de elétrons no elemento químico na forma atômica? Porque o átomo, ele é uma partícula eletricamente neutra. Então significa que as cargas elétricas positivas, elas se equivalem com as cargas elétricas negativas, tá? Então, se ele tem 11 prótons no núcleo atômico, no caso do sódio, elemento químico representado pelo símbolo Na, N maiúsculo, A minúsculo, ele tem também 11 elétrons na sua eletrosfera. E são esses 11 elétrons que serão distribuídos em camadas eletrônicas ou em níveis de energia. Então, logo, o sódio ele vai ficar com 2 elétrons na camada K, ou nível de energia 1, com 8 elétrons na camada L, que corresponde ao nível de energia 2, certo? E apenas com 1 elétron na camada M, que corresponde ao nível de energia 3. Logo, para o sódio adquirir essa estabilidade eletrônica e entrar na regra do octeto, ele precisa fazer a transferência desse 1 elétron, que está na terceira camada, para um outro elemento químico, que vai ser o recebedor desses elétrons. Então, logo, o sódio ele vai perder ou transferir esse 1 elétron, e ele aí fica com 8 elétrons na última camada. E, consequentemente, ele vai sair do estado atômico e vai passar para o estado iônico, com a carga elétrica positiva mais 1, ok? Bom, outra característica da ligação iônica é que ela acontece entre ametal e metal, no caso, tá? O sódio ele é um metal alcalino, do grupo 1A, e o cloro, que é um halogênio, um ametal do grupo 7A, da tabela periódica. Pode acontecer também entre metal e hidrogênio, ok? E uma outra característica também é que, como eu acabei de falar, o átomo que perde elétrons, ele vai se transformar em íon catiônico, ou cátion, né? Logo, ele vai ficar com uma carga elétrica, que é chamado de valência positiva. Então, ele vai ficar com valência mais 1, ok? E por quê? Porque ele vai precisar adquirir essa estabilidade eletrônica para entrar na teoria do octeto, tá bom? Já o átomo que ganha elétrons, no caso Na e Cl, então o cloro tem 7 elétrons na camada de valência, ele faz parte do grupo 7A da tabela periódica, então ele tem 17 elétrons, 2 elétrons na camada K, não é? Ele tem 8 elétrons na camada L e 7 elétrons na camada M. Então, o cloro, ele tem 3 camadas eletrônicas, ele está no terceiro nível de energia e, consequentemente, ele tem 7 elétrons. E para poder ele entrar na teoria do octeto, ficar com 8 elétrons, ele precisa receber apenas um único elétron, que é esse elétron que foi transferido do sódio para ele. Ok, pessoal? Então, nesse caso, ele vai receber esse 1 elétron, ele sai da condição de elemento químico no estado atômico e passa para a condição de elemento químico agora no estado iônico. E ele, portanto, se transforma em um íon aniônico, ou simplesmente ânion, com uma carga elétrica apenas
negativa, tá bom? Então, os compostos iônicos, por sua vez, eles são sólidos à temperatura ambiente, apresentam dureza própria da substância em que eles formaram, alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Eles formam um retículo cristalino. O que é retículo cristalino? O retículo cristalino corresponde a uma arrumação dos átomos dentro do plano espacial, formando ângulos perfeitos. Então, todo sólido ele vai apresentar esse retículo cristalino. Por exemplo, o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, NaCl. Então, o cloreto de sódio, é o exemplo clássico que a gente dá, ele apresenta retículo cristalino. Tá? Os compostos iônicos, por sua vez, também conduzem corrente elétrica quando dissolvidos em água ou quando fundidos. Tá? Significa fundido é o quê? Quando ele sofre um aquecimento, né? Ele precisa ganhar calor e ele precisa passar desse estado sólido para o estado líquido, que a gente chama fundido ou derretido. Tá? Bom, a outra ligação é chamada de ligação covalente normal. Então, o que é que vai acontecer na ligação covalente, né? Nas ligações covalentes? Os átomos de ametais vão compartilhar elétrons entre si, não é? E também pode haver transferência, não é? De pares eletrônicos, não é? Então, os pares eletrônicos, no caso de ametal com ametal, por exemplo, cloro com cloro, para formar o gás cloro. Então, um átomo de cloro com um átomo de cloro, formando uma molécula de cloro, eles vão compartilhar apenas um elétron. Então, esse átomo daqui do cloro tem, por sua vez, 7 elétrons na camada de valência, que é a última camada, também chamada de camada de ligação, e o de cá, o outro átomo, tem 7 elétrons. Então, significa que eles vão se ligar, vão estabelecer uma ligação, compartilhando apenas, da camada de valência, apenas um único elétron. E aí, esse elétron compartilhado, ele vai pertencer ao mesmo tempo às duas eletrosferas desses dois átomos de cloro. Ok? Bom, por exemplo, também, os átomos de hidrogênio, não é? Eles têm apenas um elétron na camada K. Então, o hidrogênio, ele só tem um nível de energia, só tem uma camada e um elétron. Ele tem um próton no núcleo atômico, que é a carga elétrica positiva. E para ele ficar com estabilidade eletrônica semelhante ao gás hélio, ele precisa apenas de mais um elétron. Então, o hidrogênio, ele vai compartilhar esse elétron, esse átomo de hidrogênio vai compartilhar esse elétron com o outro átomo de hidrogênio e vai se estabelecer essa ligação covalente normal para que ambos os átomos de hidrogênio formem a molécula, né? Então, eles compartilhando, né, os dois elétrons de cada átomo de hidrogênio vão pertencer ao mesmo tempo, em uma velocidade incrível, às duas eletrosferas. E, consequentemente, essa união desses dois átomos, através da ligação da camada eletrônica da eletrosfera, vai formar o gás hidrogênio, que é chamado de H2. Ok? Então, os compostos covalentes possuem as seguintes propriedades ou características, né? Podem estar em estado físico sólido, como por exemplo no caso do açúcar, líquido, que é o caso da água também, ou no estado gasoso, como por exemplo o gás oxigênio. Então, os compostos covalentes podem se encontrar nos 3 estados físicos, tá? Eles são comuns em substâncias orgânicas, apresentam baixo ponto de fusão e de ebulição, diferentemente dos compostos iônicos, óbvio, não é?
E os compostos iônicos têm uma representação gráfica da ligação, os compostos covalentes têm uma representação gráfica que é simbolizada por um traço. Então, por exemplo, quando o gás cloro vai se conectar a outro gás cloro, não é? Graficamente, essa ligação, ó, ela é representada por esse traço entre Cl de um lado e Cl do outro. A ligação covalente dativa ou coordenada, ela é representada por sua vez por uma seta indicando o sentido da transferência do par eletrônico. Ok, pessoal? Então, essa transferência, na verdade, corresponde a um empréstimo. Então, por exemplo, no caso do dióxido de enxofre, o elemento central é um enxofre representado pelo símbolo S maiúsculo, não é? Porque a simbologia ela vem toda da língua latina, do latim. Então, enxofre em latim é chamado de sulfur ou sulfurum, não é? Então, tem um átomo de oxigênio de um lado, um átomo de oxigênio do outro. Enxofre e oxigênio, eles fazem parte do grupo 6A da tabela periódica. Então, eles precisam apenas ganhar 2 elétrons. Ou, no caso, compartilhar 2 elétrons. Então, o oxigênio, o átomo de enxofre no meio, vai fazer uma dupla ligação covalente normal com o outro átomo com um átomo de oxigênio de um lado e uma ligação covalente dativa ou coordenada com um outro átomo de oxigênio do outro lado. Então, nesse caso aqui, vai ficar enxofre com dupla ligação covalente normal, compartilhando 2 elétrons com o outro oxigênio do outro lado, e esse enxofre emprestando um par eletrônico para o outro oxigênio. Então, se enxofre e oxigênio ambos fazem parte do grupo 6A da tabela periódica, que são chamados de calcogênios, eles vão ter, consequentemente, não é? As suas eletrosferas equilibradas. O enxofre, por sua vez, compartilhando 2 elétrons com um dos átomos de oxigênio desse lado, e esse enxofre emprestando um par eletrônico ao outro átomo de oxigênio. Então, emprestar não significa dar, né? Então, esse empréstimo significa ele está emprestando, mas esses 2 elétrons pertencem ainda ao enxofre. Da mesma forma que os elétrons compartilhados, eles são partilhados com, não é? Porque se o enxofre desce, como no caso da ligação iônica ou eletrovalente, os 2 elétrons, ele continuaria instável. Então, ele não teria 8 elétrons na última camada, que é chamada camada de ligação ou a camada de valência. Ok, pessoal? Bom, e no caso específico agora, falando da ligação metálica, a ligação metálica ela ocorre entre os elementos metálicos. Os elétrons, no caso da ligação metálica, eles estão livres e circulam por uma nuvem eletrônica que se forma entre esses átomos, tá? Então, significa que alguns metais perdem elétrons da sua última camada, chamado de elétrons livres, formando assim os cátions. Por exemplo, no caso, o ferro, né, para que ocorra a formação da estrutura ferro, uma barra metálica, então nós temos ali uma união, milhares, milhões de átomos de ferro, dependendo do tamanho da estrutura, então eles estão conectados em si. E os elétrons que fazem parte da última camada, ele forma aquela nuvem eletrônica, então significa que todos aqueles elétrons estão circulando entre esses átomos, o que produz uma força de coesão extremamente intensa entre eles, dando também uma solidez muito grande, né, à estrutura metálica.
ok? Então, a partir disso, os elétrons liberados na ligação metálica, como eu já falei, eles vão formar essa nuvem eletrônica ou mar de elétrons. Desculpem. Então, acontece, né? Às vezes assim, da gente espirrar, né? Durante a gravação. Então, o que é que aconteceu aí, né? Vai haver uma força de coesão, né, com os átomos para que eles permaneçam unidos na estrutura metálica, tá bom? Então, quais são os exemplos de metais que nós conhecemos? Aí nós temos o ouro, a prata, a platina, o cobre, o níquel, o chumbo e o zinco. Então, os metais propriamente ditos, eles fazem parte do grupo 2A, 2B da tabela periódica, certo? E, com exceção do mercúrio, esse é o único metal que se encontra no estado líquido, tá? Então, já que nós estamos falando dos metais de ligação metálica, né, nós vamos falar também da interação metálica, conhecida pelo nome de liga metálica. Vou falar aqui a composição de algumas ligas metálicas. Por exemplo, o aço comum. O aço comum corresponde a uma liga metálica entre o ferro mais o carbono. O aço inoxidável, por sua vez, é uma liga metálica formada por ferro mais cromo e pode conter também níquel e carbono, tá? O bronze é uma liga metálica formada de cobre mais estanho. O latão, uma liga metálica formada de cobre mais zinco. E o ouro, 18 quilates, que é uma liga metálica formada por ouro, prata e cobre. A amálgama, por sua vez, né, que muitas vezes foi utilizada ou ainda pelos profissionais da área da odontologia, é formada por mercúrio, prata e ouro, né? E quais são, então, depois de ter falado a respeito dos metais e das ligas metálicas, quais são as características dos compostos metálicos? Eles são sólidos em temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, como eu já falei, que é o único metal líquido, né? Eles conduzem calor e eletricidade, né, através desse mar de elétrons entre aspas. Eles são dúcteis. O que significa isso? Eles têm a capacidade de serem transformados em fios. Eles são maleáveis. Né? O que significa isso? É a capacidade de serem transformados em lâminas muito finas, sem que a estrutura se rompa também, como no caso dos fios. Eles apresentam brilho e, quando tocados, eles emitem um som específico, como no caso do tilintar de um sino, tá? Bom, e qual é a conclusão que nós chegamos a partir desse estudo das ligações químicas interatômicas? É que, na verdade, pessoal, as ligações químicas interatômicas, elas existem devido a uma sintonia na frequência desses elementos químicos, desses átomos. Então, as ligações químicas interatômicas, elas vão proporcionar uma correlação para que todos os tipos de substâncias apareçam no planeta Terra, certo? Por que isso? Porque, na verdade, se a gente coloca um átomo de hidrogênio no microscópio eletrônico, a gente vê ele com a proximidade, com o aumento, né, como se fosse uma nuvem. Então, nós sabemos que tudo que existe no planeta Terra e no universo é energia. E aí vocês poderiam, então, me perguntar, e por que existe também a matéria? Porque, na verdade, a matéria nada mais, nada menos é do que a concentração de energia. Então, existem energias, né, de alta frequência e de média e baixa frequência. Então, quando essa
energia ela se materializa é porque esses elementos químicos, né, eles estão conectados através dessa frequência e eles vão expressar a materialidade de todas as substâncias e de tudo aquilo que existe no planeta Terra, bem como no universo. Ok, pessoal? Então, a energia condensada de baixa frequência vai formar matéria. A energia sutilizada de alta frequência, ela vai ser sublimada, transformada em outros tipos de materiais, vamos dizer assim, entre aspas, de coisas que existem no universo que não podem ser tocadas, que a ciência muitas vezes ainda não tem essa concepção, porque precisa se fazer pesquisas científicas, e graças a Deus ela vem avançando, a ciência no caso, vem avançando e vem descobrindo, né, e desmistificando tudo aquilo que existe no universo. Desmistificando no sentido de conhecendo tudo aquilo que existe no universo, à proporção que o conhecimento humano e que a ciência humana for crescendo e for avançando, tá bom? Então, eu posso dizer, em outras palavras, que as ligações químicas, elas concretizam a presença do Criador, aquilo que dá causa, né, a todas as coisas do universo no nosso mundo material. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço a todos, até a próxima aula. Não esqueçam de dar o seu likezinho, né, se inscrever no nosso canal e compartilhar o nosso vídeo aí nas suas redes sociais. Tchau, tchau.